Vemos que, eu penso que está se cumprindo aquela profecia de Gog e Magog, né? E tudo que a Rússia está vendo que eles estão fazendo uma preparação de armas, né? Já falaram até em bombas nucleares. A intenção deles é destruir. Quando eles pensam em bomba nuclear, é para destruir a humanidade, o ser humano, a Terra, né? E tudo isso a gente sabe que é por uma ganância, né? De poder, de querer ser maior. E veja esse vídeo para vocês verem e olha só o que eles falam, esse alerta que eles estão fazendo e a preocupação que traz aí para muitos, né? Ainda fala, devemos levar isso que eles estão fazendo, né? Dizendo a sério. Vamos ouvir. Rússia faz uma nova ameaça ao Ocidente, alertando para o risco de uma terceira guerra mundial. Mas afinal, devemos levar essas ameaças a sério? É o que vamos te mostrar agora. Vamos começar destrinchando as recentes declarações de Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia. Nas falas dele, é possível ver por que estamos chegando em um ponto crítico. Em uma coletiva de imprensa em Moscou, o chanceler russo fez um alerta preocupante aos Estados Unidos e seus aliados ocidentais. Ele disse: "Estamos confirmando mais uma vez que brincar com fogo, e eles são como crianças pequenas brincando com fósforos, é algo muito perigoso para tios e tias adultos que têm armas nucleares em um ou outro país ocidental." Mas, afinal, o que exatamente Lavrov quis dizer com isso? Para entender, temos que olhar para o conflito na Ucrânia com outros olhos. Como você deve saber, desde a invasão russa em fevereiro de 2022, o Ocidente tem fornecido apoio militar e econômico significativo à Ucrânia. Isso inclui o envio de armas cada vez mais sofisticadas e de longo alcance. Só que recentemente, novas discussões começaram a surgir sobre a possibilidade de permitir que a Ucrânia use mísseis de alcance maior, como é o caso dos Storm Shadow, para atingir alvos em território russo. E é aqui que as coisas começam a ficar realmente tensas. Запад не хочет избежать эскалации. Запад, по-русски говоря, нарывает. Isso porque o Storm Shadow é um míssil de cruzeiro aéreo desenvolvido conjuntamente pela França e Reino Unido. Ele tem duas características importantes. Primeiro, que ele consegue voar em baixas altitudes, o que dificulta a sua detecção por radares convencionais. Membros da defesa aérea russa, inclusive, já disseram que esse é talvez o míssil mais difícil de detectar sendo usado pela Ucrânia no momento, devido ao seu padrão de voo nada convencional. Outro ponto interessante é que ele consegue atingir alvos a uma distância de até 560 quilômetros, o que dá um poder incrível de fogo para a Ucrânia. Com uma arma dessas em mão e a devida autorização para usá-la, eles podem atingir alvos bem dentro do território inimigo. E aqui está algo importante: de nada adianta a Ucrânia ter armas poderosas como essa, se não puder utilizá-las. Desde então, o Ocidente tem estabelecido algumas regras sobre o uso dessas armas, principalmente para atacar alvos em território russo. E é aqui que entra o discurso de Lavrov. Na visão dele, armar a Ucrânia com esse tipo de capacidade ofensiva é como dar fósforos a uma criança, extremamente arriscado e potencialmente catastrófico. Ele deixou bem claro que essas ações equivalem a uma perigosa escalada do conflito. Mas há algo ainda mais sério nessa história. Veja, a Ucrânia lançou uma ofensiva na região russa de Kursk, marcando a maior incursão em território russo desde a Segunda Guerra Mundial. Esse movimento audacioso pegou muitos observadores de surpresa. A Ucrânia, até então na defensiva, mostrou que é capaz de levar a luta para dentro do território do agressor. Desde então, a Ucrânia alega
já ter avançado cerca de 1.300 quilômetros quadrados e tomado o controle de mais de 100 assentamentos dentro de território russo. Esses números não puderam ser verificados, mas é fato que essa investida forçou a Rússia a adotar novas estratégias no conflito. A reação russa naquele momento foi rápida e dura. O presidente Vladimir Putin prometeu uma resposta digna ao ataque. Só que, ao contrário do que se esperava, essa resposta não veio tão rapidamente, ou parece que não foi tão séria assim. Foi então que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se manifestou dizendo que o ataque à região de Kursk havia mostrado que as ameaças russas de retaliação eram um blefe. Ele ainda aproveitou a ocasião para pedir aos aliados que fossem mais ousados em suas decisões sobre como ajudar Kiev na guerra. E por ousadia, ele quer dizer, em outras palavras, mais ou menos isso: nos deem armas mais poderosas e nos deixem usar elas. Por outro lado, a Rússia acusa a Ucrânia de já estar utilizando armas fornecidas pelo Ocidente no ataque a Kursk, incluindo tanques britânicos e sistemas de foguetes americanos. Um exemplo disso é o sistema de mísseis HIMARS, de origem norte-americana. Que foi supostamente usado para destruir pontes. Essas pontes destruídas criaram bastante transtornos para a logística russa, que perdeu rotas importantes de suprimentos para suas tropas na região. Como você pode ver, no centro de toda essa tensão está a relação historicamente conturbada entre Rússia e Estados Unidos. As palavras de Lavrov mostraram isso claramente. Ele disse que uma terceira guerra mundial não se limitaria à Europa. Em suas palavras, os americanos associam inequivocamente as conversas sobre a Terceira Guerra Mundial como algo que, Deus nos livre, se acontecer, afetará exclusivamente a Europa. Para ele, o Ocidente está pedindo por confusão ao atender os pedidos de ajuda de Zelensky. Como você pode ver, isso coloca os Estados Unidos e seus aliados da OTAN em uma posição delicada. Washington afirma que não foi informado sobre os planos ucranianos antes da incursão surpresa em Kursk e nega qualquer participação direta na operação. Mas será que essas garantias são suficientes para acalmar as preocupações russas? O chefe da inteligência estrangeira de Putin, Sergei Naryshkin, disse na terça-feira que Moscou não acredita nas afirmações ocidentais de que não teve nada a ver com o ataque a Kursk. O vice-ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Ryabkov, foi ainda mais direto, chamando o envolvimento dos Estados Unidos de um fato óbvio. Essas acusações elevam significativamente as apostas no conflito. Se a Rússia realmente acredita que os Estados Unidos estão diretamente envolvidos em ataques a seu território, isso poderia levar a uma escalada perigosa. Mas afinal, será que os americanos tiveram alguma participação na incursão em Kursk? Um artigo publicado no jornal The New York Times pode nos dar algumas respostas. Na matéria, eles relatam que os Estados Unidos e o Reino Unido de fato forneceram à Ucrânia imagens de satélite e outras informações sobre a região de Kursk nos dias após o ataque ucraniano. Esta inteligência teria como objetivo ajudar a Ucrânia a acompanhar melhor os reforços russos. Se parar para analisar, isso não é uma novidade. Afinal, tanto os Estados Unidos como o Reino Unido já afirmaram no passado seu compromisso em ajudar a Ucrânia a se defender. E isso nos leva à pergunta principal. Afinal, estamos caminhando para uma escalada no conflito? Qual o risco de uma terceira guerra mundial eclodir? Bem, tudo vai depender de uma negociação entre Rússia e Ucrânia. Do lado ucraniano, Zelensky diz que criou um plano que chama de Plano da Vitória e quer apresentar ele para ambos os candidatos à presidência dos Estados Unidos. O plano, dentre outras coisas,
prevê a continuidade da incursão em Kursk e o recebimento de um pacote poderoso, provavelmente de armas, para pressionar a Rússia a negociar. Ele ainda detalha que quer garantir uma arquitetura de segurança, provavelmente se referindo à adesão da OTAN, e que o Ocidente imponha mais sanções econômicas à Rússia. Como era de se imaginar, a Rússia rejeitou a proposta de paz de Zelensky, afirmando que continuará sua operação militar especial na Ucrânia. Ficou evidente que para os russos a vitória é certa e não há espaço para negociações de paz nesse momento. Como você pode ver, o caminho para a paz nesse conflito é ainda extremamente complicado. A história nos ensina que as guerras nem sempre começam porque alguém as deseja. Muitas vezes, elas são o resultado de uma série de mal-entendidos, cálculos errados e escaladas não intencionais. Um bom exemplo disso foi o início da Primeira Guerra Mundial. O assassinato do arquiduque Franz Ferdinand da Áustria foi o estopim de uma série de alianças e mobilizações militares que rapidamente escalaram para um conflito global, mesmo que muitos líderes não desejassem inicialmente uma guerra em larga escala. E é por isso que as palavras de Lavrov são tão preocupantes. E se você gosta desse assunto, aproveite. Tá aí, a gente viu aí esse vídeo, né, falando sobre a guerra mundial. Sabemos que há um bom tempo, né, a Rússia, eles vêm preparando aí isso, falando sobre guerra, bombas atômicas. A gente vendo esse vídeo, a gente vê assim, medita assim, né, se as pessoas soubessem, né, o que vai acontecer, eu penso que voltaria para Deus o quanto antes, rezaria o rosário e buscasse uma conversão a Deus. Porque Nossa Senhora fala nas mensagens que a Terceira Guerra Mundial vai ser pior do que a Segunda Guerra Mundial. Os sinais estão por aí, né? E tudo é para se cumprir. Tudo está sendo planejado para se cumprir aquilo que foi escrito, né? Olha lá na Bíblia falando sobre Gog e Magog, né? A guerra que vai acontecer. E olha só o que esses homens que estão planejando, né, em destruir a humanidade com bombas atômicas, eles estão preparando também para terem a proteção nesses tempos de guerra. E o que eles estão fazendo? Eles estão construindo bunkeres. Eu estava vendo aqui no site, né, fala sobre isso, né? O bunkeres do juízo final aumenta a procura de forma alertamente nos Estados Unidos. A empresa Atlas, que vendem bunkers do juízo final, tem registrado recentemente um aumento de número de clientes nos Estados Unidos, muitos deles alarmados com a atual agitação social no país, e revelou o seu proprietário, Ron Robert. Durante o evento, uma entrevista concedida esta semana à Fox News, lá ele garantiu que quase a metade dos seus compatriotas acredita que uma guerra civil poderá explodir. É que eles falam ainda, ó. Os negócios estão crescendo neste momento. Fabricamos bunkers entre $1 milhão e apenas $20 mil. Explicou ele. Trabalho para muitos clientes sofisticados porque eles percebem que não querem sofrer e ficar em uma caixa de metal. Eles querem estar em algo que pareça um abrigo antiaéreo de luxo, acrescentou. E a gente já viu falar sobre isso, né? Então eles estão se preparando para quando acontecer, né, a guerra civil, até mesmo a Terceira Guerra Mundial, eles terem a proteção. Mas esquece que tudo isso vai ser abalado, vai virar pó. Eu penso sim que a gente tem que buscar a nossa proteção em Deus, na oração do rosário, buscando a conversão, obedecendo às mensagens do livro A Palavra de Deus, as mensagens da Nossa Senhora, porque Nossa Senhora fala que aqueles que estiverem em estado de graça não sofrerão nada, né? Ficarão intactos. Vamos colocar aqui um exemplo que aconteceu lá em Hiroshima, aquela bomba atômica, e aquelas pessoas que rezavam ali, naquela capela, não sofreram sofrimento. Quer dizer, não tiveram um ferimento sequer. Então é isso, né? Eu penso assim que, por isso nós devemos sempre meditar sobre essas mensagens e ver realmente, né, o que eles estão planejando em destruir a humanidade com bombas atômicas, né, Dilson? Vamos lembrar sobre a Rússia, né? A Rússia, né? Nós estamos falando de Rússia. Muito bem, de Rússia, né? Muito bem. Disse a irmã Lúcia para o padre, que era um tipo de diretor espiritual, acompanhava ela, né? No caso, é a vidente, irmã Lúcia é a vidente Fátima, né? De Portugal. Pois é, ela disse o seguinte ao padre que acompanhava ela, para te ver: diga-lhes, senhor padre, que a Santíssima Virgem repetidas vezes nos disse:
tanto aos meus primos Francisco e Jacinta, como a mim, que várias nações desaparecerão da face da terra. Disse que a Rússia seria o instrumento do castigo do céu para todo o mundo, se não alcançássemos a conversão dessa pobre nação. Bom, não houve realmente a consagração só da Rússia. Não houve. Pode pesquisar aqui, esse assunto aqui tem que ser pesquisado, pesquisa aí. Então quer dizer que a Rússia ainda está espalhando seus erros e será o castigo, será o instrumento do castigo de Deus para o mundo. Quer dizer, imagina, várias nações vão desaparecer da face da terra. Você vê esses vídeos aí, olha, a coisa está ficando assim, ó, devagarinho, eles vão botando um tijolinho no castelo nuclear deles. Então, a situação é gravíssima e o mundo não colabora nada para que Deus aplaque a ira dele sobre o mundo. E eu creio que aí pode ter sim algum indício de guerra nuclear, e aí só com a misericórdia de Deus. Porque se a Santíssima Virgem falou que a Rússia seria um instrumento do castigo e várias nações vão desaparecer da face da terra, então aí, olha, a gente tem que seguir o que a Mãe de Deus fala nessas aparições até antigas, e que elas foram, vamos dizer assim, autorizadas pela Santa Sé, Roma lá, entendeu? E que agora, até no fim do vídeo aqui, eu estou vendo que na Salete aqui, que fala principalmente, que nós vamos ver no fim do vídeo, da apostasia da igreja, que a maioria quer fazer o seguinte, ó, botar para, né? Não quero nem ouvir falar na Salete. Não quero ouvir, porque se ouvir, fala deles mesmo lá. A maioria fala deles mesmo. A apostasia da Salete fala de Roma. Tem a ver com o. Eles querem fazer isso aqui, ó. Inclusive o Francisco botou lá um padre lá, o bispo, eu acho que é padre, para o setor da Mariano, aquele de ver aparições. E o que ele disse? O que ele declarou? Tá aqui no Rainha Santa Maria, mas tá na internet aí, pode procurar. Ele declarou o seguinte: aparições marianas que pregam, no caso, catástrofe, ameaças, castigo, são falsas.